Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe, sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence. Ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Como hoje é o último dia do mês, já estamos terminando, quero orar com você e fechar esse mês em oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo mês de agosto, mês do Dia dos Pais, um mês de cultos, orações, um mês abençoado. Eu te agradeço por todos os cultos que nós realizamos, pelas visitas, pelas unções e orações com imposição de mãos, as palavras que foram pregadas. Te agradeço pelas visitas que chegaram à nossa igreja, os membros que estiveram conosco firmes em cada culto. Eu te agradeço, Senhor, pelo alimento sobre a mesa, a saúde para o corpo, pelo favor de Deus sobre a nossa vida nesses 31 dias de agosto. E já consagro o mês de setembro para que seja o melhor, para que seja melhor que agosto, melhor que julho, melhor que junho, melhor do ano até então. Eu abençoo todos e desde já te agradeço e desde já louvo o teu nome por isso. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amém. Gente, eu tenho visto pessoas se esforçando e tentando mudar, melhorar. Isso é louvável. Todos nós devemos carregar dentro da gente essa inquietação. Preciso melhorar, preciso mudar. Aquelas coisas que a gente fala assim, às vezes, olha, amanhã eu vou mudar tal coisa. No dia 1º de janeiro eu vou começar a fazer isso. Semana que vem eu vou fazer aquilo. Ou às vezes tem condições, né? Quando acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Quando eu terminar isso aqui. E vamos fazendo promessas de mudanças. E a minha experiência tem mostrado que a maioria delas não acontece. Vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo, e a mudança não acontece. E quando acontece, não dura. É como um produto que tem prazo de validade, acaba vencendo, estragando e é jogado fora. E eu fui procurar entender por quê. E a resposta que eu recebi do Espírito Santo é: porque boa parte das mudanças, boa parte daquilo que a pessoa entende que precisa melhorar, que precisa mudar, ela é feita em cima do motivo errado. O motivo é o fundamento, é o alicerce. O motivo não é suficiente, não sustenta, não tem condição de sustentar. E eu vou dar um exemplo. Se eu disser assim, vou sair do sedentarismo a partir de amanhã, e vou começar a me alimentar melhor a partir de amanhã. Por que eu vou fazer isso? Porque isso vai me trazer mais saúde e vai me dar uma qualidade de vida melhor. É louvável isso. Isso tudo está correto. Mas, a bem da verdade, esse argumento não se sustenta. Não é um argumento suficiente para convencer a maioria das pessoas a abandonar a vida sedentária, para abandonar a alimentação não saudável e passar a viver uma vida mais saudável e com uma alimentação mais saudável. Para você ter uma ideia, outro dia uma pessoa disse assim a uma outra: fulano, para de fumar. Sabe, eu tenho um parente na minha família que está doente, muito mal, acamado por causa do cigarro. Para de fumar para que você não tenha o mesmo fim. A pessoa fumante respondeu assim: eu tenho um parente que acabou de falecer, jovem, nunca fumou. Então não é isso. Eu conheci uma pessoa, se alimentava tudo bem, se alimentava bem, fazia exercício físico, tinha uma vida saudável, teve um problema de saúde e morreu do
nada. O outro bateu o carro, o que adiantou? Então, o que eu digo? Esse argumento é correto, mas não convence todo mundo. Ele não é forte o suficiente para resistir a uma mudança necessária. Então qual é? Simples. Por que eu vou cuidar do meu corpo melhor? Porque eu quero agradar a Deus. Porque Ele é templo do Espírito Santo. Não vou tirar da minha vida coisas que fazem mal para a minha saúde, porque eu quero ter uma vida saudável, porque eu quero viver bem. Sim, mas esse não é o motivo principal. O motivo principal é que eu quero que o Espírito Santo tenha uma casa bacana para morar. Quero que o Espírito Santo tenha um templo bom, saudável, ajeitado para ele morar. A resposta correta e aquela capaz de sustentar uma mudança radical, verdadeira, aquela que não tem volta, é essa, para agradar a Deus. Então eu não vou mudar para me sentir bem, não vou mudar para fazer alguém sentir bem, não vou simplesmente mudar porque eu quero prosperar, porque eu quero ganhar mais dinheiro. Não vou mudar porque isso é mais fácil para mim, porque isso é mais seguro para minha família. Eu não vou mudar simplesmente porque isso vai me trazer mais bem-estar. Tudo isso é louvável. A resposta correta é: vou mudar, vou melhorar para agradar a Deus. 2 obreiros entraram no banheiro e um saiu, foi lavar as mãos, o outro passou direto. O que estava lavando as mãos, vai lavar a mão não, seu porco? Pra quê? Besteira? Vocês precisam disso? O que estava lavando a mão disse assim: isso agrada a Deus. Nossa, parece besteira, mas não é. Sabe por que eu estou lavando as mãos depois de usar o banheiro? Não é simplesmente porque eu tenho higiene, se bem que já é argumento suficiente, hein? Mas é porque esse tipo de atitude agrada a Deus. Um outro exemplo é, alguém disse assim: nossa, o patrão vai viajar, vai ficar a semana inteira viajando, só volta sexta-feira à tarde. Ufa, essa semana nós vamos ter paz. Às vezes tem mesmo, às vezes vai ser uma semana de mais paz mesmo. Essa semana eu vou aproveitar, né, vou trabalhar menos, vou dar uma relaxada. O outro disse assim: ao contrário. Não é porque o patrão está vendo que eu trabalho mais e melhor, mas porque eu agrado a Deus. Independente se o patrão está vendo ou não está vendo, o Senhor que tudo vê, continua vendo. E eu vou trabalhar bem, vou fazer sempre bem, sempre o melhor, para agradar a Deus. Em Gênesis 39, nós encontramos aqui no versículo 7, assim: depois de certo tempo, a mulher do Potifar, do meu senhor, disse José, começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com nada alguma de sua casa e tudo que tem deixou os meus cuidados. Ninguém está acima de mim nessa casa. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? O José era um funcionário, ele era escravo, mas estava sendo tratado ali como o cabeça de toda a casa, de todos os empregados, de tudo que o Potifar possuía. E ele era atraente, bonito, estava ali numa posição admirável, todo mundo se encantava com José, era uma pessoa encantadora. A mulher de Potifar, a esposa do chefe, começou a cobiçá-lo e tentou seduzi-lo e vamos, deite-se comigo, ninguém precisa saber, e não sei o quê. Ele falou: não, de forma alguma. Aí vou dizer com as minhas palavras. Ele disse assim: não é necessariamente porque ela não era atraente ou porque ele de repente não sentia vontade. O esposa de Potifar, por que eu pecaria contra Deus? Eu não faria uma coisa dessa. Por quê?
Primeiro, porque eu não quero fazer isso com Potifar. Mas principalmente, eu não cometeria esse pecado contra Deus. Amém, gente? Veja bem, é isso, penso eu, que realmente deu ao José condição de resistir àquela tentação. E aí diz a Bíblia que a partir daquele dia, ele evitava ficar perto dela. Aí ele, assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Por quê? Como poderia eu cometer algo tão perverso, pecando contra Deus? Muito bom. Muito, muito bom. Muito bom. Então, por que eu não faço isso? Porque eu não quero desagradar a Deus. Por que eu vou mudar aquilo? Então, porque eu quero agradar a Deus. E assim por diante. Todo mundo tem argumentos, mas esse é o que se sustenta. Diz a Bíblia assim, nem sempre o que corre mais chega primeiro. Diz a Bíblia assim, nem sempre o que estuda mais e é mais sábio tem comida. É verdade ou não é? Estou cansado de pessoas me rebaterem com esse tipo de argumento. Eu prego a verdade e a pessoa, mas o que adianta? Nem sempre. A vida não é assim. Tem gente, por exemplo, que trabalha, nunca ganha uma promoção. O que adianta? O outro lá dá nó em pingo d'água, engana tudo e está lá sempre sendo promovido. E não é que é verdade. Não é que é verdade que às vezes aquele que merece não é reconhecido e o que não merece acaba sendo? Como é que eu respondo a esse argumento? Eu não vou dizer a um empregado, continue dando o seu melhor, trabalhando como o seu melhor, porque você será uma hora reconhecido. Será sim, eu creio nisso. Mas ainda que não seja, faça porque você vai agradar a Deus. Quer lembrar as palavras de Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei disse, eu vou mandar tocar os instrumentos musicais. E acho bom vocês se ajoelharem e adorarem a imagem que eu construí, porque se vocês não fizerem isso, eu jogo vocês três na fornalha ardente, de fogo ardente, e quero ver que Deus vai livrá-los das minhas mãos e da minha fornalha. O rei, responderam os rapazes, nós não precisamos dar explicação nenhuma para o Senhor. A verdade, fique sabendo que o nosso Deus pode sim nos livrar das tuas mãos e da tua fornalha. Mas fique sabendo que se ele não livrar, não nos ajoelharemos e não adoraremos a sua imagem. O rei ficou furioso, jogou eles na fornalha, fato é que Deus livrou e não aconteceu nenhum mal. Entraram ilesos, saíram ilesos. A chama não queimou, nem cheiro de queimado tinha neles. Mas as palavras deles são importantíssimas. Ainda que Deus não livre, eu não faço isso. Pegue isso para você. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Mas Deus não livrou Paulo da decapitação. Não livrou João Batista da decapitação injusta. Então, por que eu faço? Porque eu quero agradar a Deus. E se tudo der errado, pelo menos eu agradei a Deus. Saiba, rei, que Deus me livrará. Mas se não livrar, não muda nada para mim. É aquele empregado que pode dizer assim, eu creio que se eu me esforçar e der o meu melhor, Deus vai sim me recompensar. Financeiramente, com promoções e reconhecimento. Mas se ele não fizer, eu continuo dando o meu melhor para agradá-lo. Quem planta, colhe. Mas se tudo der errado, na hora que eu pôr a cabeça no travesseiro, eu vou dizer a mim mesmo, pelo menos eu agradei a Deus. Agradar a Deus eu agradei. Não sou fiel ao meu casamento, simplesmente porque eu amo a minha esposa, não que isso seja pouca coisa. Simplesmente porque é o certo a fazer, não que isso seja pouca coisa. Mas também porque eu quero agradar a Deus. Porque se eu, ainda que em pensamento, olhar para uma outra mulher e desejá-la, isso com certeza vai desagradar a Deus.
Então eu não vou fazer isso. Porque minha esposa pode não perceber. Ela não sabe o que eu estou pensando. Às vezes ela nem vai notar. Mas eu quero agradar a Deus, eu não estou a fim de desagradá-lo. Se sofrer algum dano for o preço de agradar a Deus, é barato. Em nome de Jesus, mude e mude pelo motivo certo. Qual? Agradar a Deus e alegrar o Espírito Santo. Deus te abençoe. Um forte abraço. Graça e paz.